Boa noite, meus irmãos. Que alegria a gente poder estar aqui mais uma noite nesse culto dos homens. A última vez que eu estive aqui, eu preguei sobre a importância do nosso sacerdócio na nossa família. E, na oportunidade, eu fiz uma pergunta para os irmãos que estavam aqui, dizendo quem tinha a esposa que não era convertida. Eu havia feito a primeira pergunta, que se todos eram convertidos, todos levantaram o braço, falando que já era convertido. E eu perguntei quem não tinha a esposa convertida. E na oportunidade, eu tenho certeza que se eu fizer essa pergunta aqui, a resposta basicamente vai ser a mesma. Ninguém levantou o braço. Todas as esposas eram convertidas. Eu tenho certeza que se nós fizermos esse tipo de pergunta no culto das mulheres na segunda-feira, a resposta não seria a mesma. Só por esse motivo a gente vê a nossa importância, a importância do nosso sacerdócio no seio da nossa família. Nós somos referência para a nossa família, para nossas esposas, para os nossos filhos. A pergunta que fica é se nós estamos assumindo essa responsabilidade do comissionamento que Jesus fez para cada um de nós. A pergunta que eu faço é por que os nossos cultos não estão como estão os das mulheres, que precisa ser feito lá naquele tempo. Será que estamos assumindo essa responsabilidade que Deus nos deu de conduzir espiritualmente a nossa família? É uma pena que alguns irmãos não vejam a importância, não só para Deus, mas para a nossa própria família. Nós precisamos entender o que Jesus espera de cada um de nós. E tudo que Ele espera é o melhor para nós e para a nossa família. E hoje eu queria continuar conversando com vocês dentro dessa linha de raciocínio. Naquela oportunidade eu falei mais em relação às nossas esposas, e hoje eu vou mais para a linha dos nossos filhos, a nossa importância, a importância do nosso sacerdócio para os nossos filhos. Quem tem filhos aqui, que está aqui, tem filhos? Praticamente todos. Praticamente todos. E se nós não assumirmos essa nossa responsabilidade, talvez os nossos filhos possam ou não vir a caminhar com Jesus, ou se estiverem, acabarem se desviando. Tem uma história que conta que um pai, caminhando com seu filho num terreno bem perigoso, eu sempre conto essa história, e o pai, preocupado do filho não cair um buraco em algum lugar e vir a se machucar, orienta o seu filho. Fala: meu filho, toma cuidado onde você vai pisar. E o seu filho responde para o pai: não, pai, tome cuidado aonde o senhor vai pisar, porque eu vou pisar exatamente onde o senhor pisar. Então nós precisamos assumir essa responsabilidade. Na nossa cultura nos leva a ter uma responsabilidade de provedor da casa, e isso nos deixa muito preocupados. A gente vê irmãos que não estão conseguindo trazer todas as necessidades da família, ficarem muito tristes, muito chateados, porque a nossa cultura nos obriga a pensar dessa maneira, que nós somos os provedores da nossa casa. E isso nos faz ir além dos limites, em termos de carga horária do dia, para investir tempo nisso, em prover recursos para sustentar a nossa família. E isso, por vezes, se não for feita de uma maneira inteligente e equilibrada,
nos toma tempo. E tempos preciosos. Naquele texto em que Jesus, na casa de Lázaro, percebe que Marta está preocupada com os afazeres da casa, com a alimentação que Jesus iria fazer, e Maria ali sentada aos seus pés, e Marta preocupada com tantas coisas para fazer, pergunta: o senhor não se incomoda da minha irmã estar aí? E Jesus deixou bem claro para Marta, Marta, a Maria escolheu a melhor parte. E às vezes, com a nossa responsabilidade de provedor de casa, a gente investe tanto tempo para que nós não sejamos falhos, que às vezes a gente deixa de lado a melhor parte, que é cuidar da nossa família e buscar o Senhor Jesus. Nós, pais, estamos vivendo momentos bem delicados em termos de educação dos nossos filhos. Vivemos momentos difíceis de educação dos nossos filhos, visto que muitas das vezes ele passa mais tempo fora de casa do que dentro de casa. E complica ainda mais manter os nossos filhos no caminho do Senhor. O que nós estamos presenciando é uma tentativa de manipulação dos nossos jovens de uma maneira muito forte. As pessoas vão tentando, grupos de pessoas vêm tentando colocar na cabeça dos nossos filhos conceitos, ideologias que desestruturam conceitos éticos e morais, que são essenciais para a manutenção da nossa família. E é uma luta diária, uma luta constante. E se nós não nos atermos a isso, se nós não assumirmos o nosso papel de sacerdote da nossa casa, da nossa família, é bem provável que os nossos filhos caiam nessa armadilha. É muito provável que os nossos filhos caiam nessa armadilha, porque existem grupos de pessoas que, visando seus interesses particulares, desejos pessoais, vêm agindo de maneira inescrupulosa, fazendo o que for preciso para que eles consigam atingir as suas metas. Normalmente, em se tratando de país, atingir metas de poder, assumir o poder no nosso país. E eles não medem esforço para isso. E para eles alcançarem esses objetivos, eles perceberam que existem duas maneiras. A primeira é pela força. Então, a história da humanidade relata alguns casos de tentativas de grupos que são contra a família, a ideologia comunista, partidos de esquerdas, tentando assumir poderes nos países, muitas vezes por esse viés da força. Então, muitos países passaram por guerras. O nosso país passou por momentos muito complicados, onde eles tentaram assumir o poder pela força. A gente vê isso na história do regime militar. Eu falo regime militar porque nunca houve uma ditadura militar nesse país. Eu falo isso porque eu sou coronel do Exército e, infelizmente, nos bancos escolares convence os nossos filhos que houve uma ditadura. E muitos de nós vivemos isso. Olhando assim, muitos viveram próximo à época do regime militar. E já naquela época, depois de 84, 85, quando os militares deixaram o poder, foi uma massificação com relação àquele regime, tentando desconstruir tudo aquilo que foi feito ao longo daqueles 20 anos. Eu poderia passar aqui horas falando para vocês por que não houve uma ditadura militar nesse país. Mas, resumindo, é porque nenhuma ditadura no mundo deixou o poder sem ter dado um tiro. Não houve, no nosso país não houve isso.
não houve tiro, não houve violência. De 84, 85, se vocês buscarem, irão saber que houve as eleições, onde Tancredo Neves foi eleito, e não houve sequer um tiro, muito pelo contrário. Existiam manifestações pelas diretas já, os caras pintados, vocês devem ter ouvido falar, e todas essas manifestações foi realizada na maior tranquilidade possível. Se houvesse uma ditadura, haveria uma repressão com esse tipo de atitude, e a ditadura nunca sai do poder de uma forma amigável. E foi isso que aconteceu em 85. Os próprios militares entenderam que era o momento, e houve as eleições, Tancredo Neves foi eleito, não assumiu. Assumiu o seu vice, o Sarney, e não houve nenhum tipo de objeção com relação aos militares. Mas uma outra forma que esses grupos de pessoas, conhecidos como os comunistas, pessoal de esquerda, que tentam desconstruir a importância da família, uma outra tentativa que eles fazem é justamente essa, em universidades, nos bancos escolares, instituições de ensino. Já é uma ação a médio e longo prazo, onde ele vai agir no jovem, porque sabe que aquele jovem um dia vai ter relevância na sociedade. E é isso que nós estamos vivendo no nosso país. Isso já começou lá atrás. Isso já começou lá atrás. Então, hoje, o que a gente vê são professores dos nossos filhos que têm essa ideologia arraigada, que já começaram ali, já no ano de 85, eles já começaram a trabalhar nesse sentido. E são essas pessoas que estavam lá em 85, nos bancos escolares, que hoje estão nas escolas, nas universidades, falando para o seu filho e para a sua filha que ele não precisa se decidir se ele é homem ou mulher nesse momento. Ele pode pensar, ele pode experimentar várias coisas e, após isso, decidir. E é isso que os nossos filhos estão vivendo quando saem pela porta da nossa casa. E é contra isso que nós temos que lutar diariamente. E se nós, sacerdotes da casa, abrirmos mão dessa responsabilidade, o que será dos nossos filhos? O que será dos nossos filhos? Serão alvo fácil. Serão alvo fácil para o inimigo. E isso, como eu falei, não é uma prerrogativa só do nosso país, não. E nem de agora. E nem de agora, isso vem há muito tempo. Eu vou ler para vocês um documento rápido, datado de 1913. 1913. Escrito por Lenin, um dos grandes líderes da Revolução Russa, que aconteceu em 1917, que implantou o comunismo na Rússia, que hoje é decadente e já acabou. O documento que ele escreveu em 1913, eu vou ler para vocês. O que fazer para implantar o comunismo? Número 1, corrompa a juventude e dê-lhe liberdade sexual. Número 2, infiltre e depois controle todos os veículos de comunicação de massa. Número 3, divida a população em grupos antagônicos, incitando-os a discussões sobre assuntos sociais. Número 4, fale sempre sobre democracia e em Estado de Direito, mas tão logo haja oportunidade, assuma o poder sem nenhum escrúpulo. Número 5, colabore para o esbanjamento do dinheiro público. Número 6, coloque em descrédito a imagem do país, especialmente no exterior, e provoque o pânico e o desassossego na população por meio da inflação. Número 7, promova greves, mesmo que ilegais, nas indústrias vitais do país. Número 8, promova distúrbio e contribua para que as autoridades constituídas não as coíbam. Número 9, contribua para a derrocada dos valores morais, das honestidades e da crença nas promessas dos governantes. Nossos parlamentares infiltrados nos partidos democráticos devem acusar os não comunistas, obrigando-os, sem pena, de expô-lo ao ridículo, a votar somente no que for de interesse da causa socialista. Por último, número 10, procure catalogar todos aqueles que possuam armas de fogo, para que elas sejam confiscadas no momento oportuno, tornando impossível qualquer resistência à causa. 1913 foi escrito isso. Se vocês verem
o que está acontecendo no nosso país não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Não é mera coincidência. Mas eu queria me ater somente ao número 1 desse decálogo de Lênin. Corrompa a juventude e dele liberdade sexual. Porque os governantes de esquerda hoje estão seguindo essa cartilha na risca. Se os irmãos puderam perceber, na risca, ipsiliter. O que nós temos vivido é um verdadeiro massacre doutrinário que estão envolvidos os nossos jovens. Eles massacram diariamente nos bancos escolares acerca dessa ideologia, tentando desestruturar as mentes brilhantes que um dia governarão esse país. Mas se você pensa que isso é fruto de Karl Marx ou do próprio Lenin, que tiveram essas ideias, também estamos enganados. Isso data muito antes. Muito antes. O próprio Deus colocou na sua palavra exatamente acerca desse assunto. Exatamente acerca desse assunto. Por isso que eu queria conversar com vocês. Eu sei que eu não tenho muito tempo. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Eu quero conversar hoje com vocês sobre o tema mantendo nossos filhos no caminho do Senhor. Mantendo os nossos filhos no caminho do Senhor. Por isso eu vou pedir que vocês abram a sua Bíblia, aqueles que estiverem com ela, no livro de Daniel, capítulo 1. Livro de Daniel, capítulo 1. Vocês vão perceber que Deus já nos alertava acerca dessa investida do nosso inimigo. Livro de Daniel, nós vamos ler todo o capítulo 1, para entendermos bem essa história, essa passagem, e o que Deus falará conosco nesta noite. A minha versão é a NVI, assim diz a palavra de Deus. No 3º ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza. Jovens, eu disse jovens sem defeitos físicos, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidnego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, ó meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se eles os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias:
peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. E esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais o apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Senhor, essa é a sua palavra, Pai. Entendemos que ela foi escrita num contexto de mais de 2.500 anos. O que nós queremos, Pai, é entender o que ela tem a ver conosco nos dias de hoje. Por isso pedimos que o Senhor fale aos nossos corações nesta noite. Eu oro em nome de Jesus. Amém. O contexto dessa história é Daniel. O ano era de 605 a.C. O povo de Israel, se rebelando às vontades de Deus, vivia num contexto de um povo cheio de idolatria, um povo voltado para prostituições, um povo totalmente corrompido, totalmente infiel a Deus. Essa era a geração que Daniel estava vivendo. A idade cerca de 15 a 18 anos, o texto da Bíblia não deixa claro qual a idade exata de Daniel, mas alguns teólogos entendem por outras datas que ele viveu e que a Bíblia fala que ele deveria ter, nessa fase, por volta de 15 a 18 anos, e vivia num mundo totalmente corrompido, totalmente com as costas viradas para o nosso Deus. E é nesse ambiente que Daniel está vivendo. Quando a gente está num ambiente favorável, fica mais fácil nós seguirmos alguma conduta. Mas quando o ambiente não é favorável, aí fica difícil. Então, os nossos filhos, dentro das nossas casas, dentro das igrejas, é fácil eles estarem no caminho do Senhor. O problema é quando eles estão lá nas escolas, nas universidades, com os professores, falando que eles podem escolher outro sexo, pode mudar o nome, falando que é caretice você não usar álcool, não usar drogas. Grupos de amigos excluindo eles por ele pensar diferente e ele desejoso de fazer parte do grupo. É isso que nossos filhos estão enfrentando na maior parte do seu dia. E muitas das vezes, quando eles estão em casa, os sacerdotes da casa estão cansados, ou estão querendo ver o futebol, ou estão querendo ver a novela, estão querendo ver o jornal. E os filhos ficam à mercê dessa situação. Essa é a nossa responsabilidade. O que Deus está nos mostrando é o que os nossos filhos estão passando lá fora. E nós somos o sacerdote, nós somos os pastores dos nossos filhos. Nós somos os pastores dos nossos filhos.
Agora, os nossos filhos manterem tudo aquilo que nós pregamos em casa, que os nossos pastores pregam para eles nas igrejas, nesse ambiente hostil, é muito difícil. É muito difícil. E era nisso que Daniel vivia naquela época. E Deus, irado com aquela conduta do seu povo, entregou o seu povo a uma nação estrangeira, cujo rei era Nabucodonosor. Invadiu Israel, destruiu toda a cidade, inclusive o templo, e Deus fez questão de destruir o templo, porque naquela época eles achavam que indo à igreja aos domingos, estava tudo resolvido. Os sacerdotes das famílias, os homens da casa, ia domingo à igreja e achava que estava tudo resolvido. O povo adorava o templo, mas não adorava o Senhor do templo. Os homens iam à igreja ao domingo e gostavam da palavra do pastor e saía daqui satisfeito, achando que estava tudo resolvido. E na segunda-feira começava a trabalhar. E os nossos filhos à mercê desse ambiente hostil, desse mundo corrompido. É esse ambiente que Daniel viveu, que nossos filhos estão vivendo hoje. Se nós compararmos as atitudes do povo de Israel naquela época, por volta do ano 600 a 570, mais ou menos, antes de Cristo, era um povo totalmente descomprometido com a vontade de Deus. O que eles faziam, eles iam à igreja domingo. Achava que estava tudo bem. Estava tudo tranquilo. Esse texto nos ensina alguns princípios que precisamos entender para cuidar e alertar os nossos filhos. Primeiro princípio que esse texto nos ensina, que para mantermos os nossos filhos no caminho do Senhor, nós precisamos alertá-los que tentarão mudar a sua identidade. Tentarão mudar a identidade dos nossos filhos. É isso que vão tentar quando eles saírem pelaquela porta. Vão tentar mudar a identidade dele. A gente vê isso lá no versículo 7, que diz assim: o chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abidnego. Certamente, o objetivo de mudar o nome desses jovens era desconstruir tudo aquilo que eles haviam aprendido em Israel. Eles precisavam esquecer as suas origens, eles precisavam esquecer o seu país, eles precisavam esquecer a sua cultura, a sua religião. Eles precisavam. E o grande objetivo de Nabucodonosor em mudar o nome dele é de esquecer quem eles eram. É esquecer quem eles eram. E é isso que estão fazendo nos bancos escolares da nossa instituições de ensino, é fazer com que os nossos filhos esqueçam quem ele é. E cabe a nós, sacerdote, estar sempre ali lembrando que ele é a menina dos olhos do Senhor, que ele é muito precioso para o nosso Deus. Se nós não falarmos isso, não vai ter mais ninguém para falar isso. Se o sacerdote, se o pastor dele não falar isso, não vai ter ninguém. O professor de história vai falar: meu filho, você pode ser menina. Menina, você pode ser menino. Os teus pais são caretas, estão pensando coisas que não é mais da atualidade, não faz parte mais do nosso convívio. Eles não evoluíram. É isso que os professores dos nossos filhos estão falando. E a gente chega cansado e está indo dormir, está indo ver o jogo do Flamengo, está indo ver o Jornal Nacional. E os nossos filhos ansiosos de tentar no início, que depois eles caem. É normal. Segunda coisa que esse texto ensina é que seu filho precisa saber que a decisão de se manter fiel a Deus só cabe a ele. Ninguém pode decidir por ele. É ele que vai decidir. Ele precisa ter essa consciência. Ele precisa saber que não é porque ele está sendo pressionado que ele precisa decidir o que aquela pessoa está querendo que ele faça.
Está lá no versículo 8. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster dele. Daniel decidiu não se tornar impuro. E não é fácil, não. O que foi oferecido a ele foi a comida do rei, comida boa, a melhor da Babilônia. O que foi oferecido a ele não foi um arroz, feijão e ovo, não. Mas ele decidiu, porque ele sabia que com certeza aqueles alimentos poderiam ter sido oferecidos a outros deuses. Ou talvez porque o tipo de alimento que constituía aquela alimentação não fazia parte das alimentações de um judeu que tinha aquelas situações de alimentos que eles não poderiam comer. Então ele sabia que ele não podia, que se ele comesse aquilo, ele estaria indo contra a vontade de Deus. Então ele não abriu mão. Ele decidiu continuar sendo fiel, mesmo diante daquelas circunstâncias. Todos os amigos dele comendo, os outros todos comendo, somente ele, Ananias, Azarias e Misael, que não estavam comendo. Ele decidiu se manter fiel. A decisão é dos seus filhos. A decisão é dos nossos filhos. Precisa ter certeza disso, meu filho. Vão chegar lá e vão falar isso para você. Não precisa. A decisão é sua. Não esqueça quem você é em Deus. Não esqueça, eles precisam escutar da referência dele, que é o pastor dele, que é o sacerdote dele, que é o pai dele, que ele não precisa ser conforme as pessoas falarem que ele tem que ser. Não precisa. A Babilônia tentou corromper Daniel. No caso dele era a Babilônia literal. Qual é a Babilônia dos nossos filhos? O que eles estão passando aí fora? O que eles estão vivendo? Será que nós estamos conscientes do que eles estão vivendo? Será que a gente está consciente da importância do nosso sacerdócio para a gente chegar em casa, mesmo cansados, exercer a sua função de sacerdote? Terceira e último princípio que esse texto pode nos ensinar é que os nossos filhos precisam saber que Deus sempre recompensa aquele que se mantém fiel a Ele. Nossos filhos precisam ter essa certeza, porque eles vão passar por dificuldade. Eles vão ver o amiguinho dele cheio de namorada, fazendo sexo com as namoradas, e isso vai instigar eles. Eles vão sentir vontade de se entregarem. Eles vão sentir desejo, como nosso pastor fala, nós somos convertidos, os nossos hormônios não são convertidos. Eles precisam ser exortados. Eles precisam entender, meu filho, permanece firme, que Deus é fiel. Que Deus é fiel. Isso aqui a gente vê lá no versículo 15. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os outros jovens, que comiam a comida da mesa do rei. Eles só comiam vegetais. Os outros comiam carnes, comiam arroz, feijão, batata frita. Comiam de tudo. Mas mesmo assim, Daniel e aqueles seus amigos mais íntimos tinham o aspecto físico muito melhor do que aqueles que estavam comendo a comida do rei, porque Deus é fiel. O nosso alimento é Deus. A nossa razão é Deus. O nosso conhecimento é Deus. Tudo que somos é Deus que nos dá. E Deus é fiel com cada um daqueles que mantêm a sua fidelidade a Ele. Ele não vai desamparar. E os nossos filhos precisam ter essa certeza. Os nossos filhos precisam ter essa certeza. Concluindo, na Bíblia existem vários exemplos de homens e mulheres que decidiram ser fiéis a Deus. Nós vemos Abraão quando Deus pede o seu filho e ele sendo fiel. E a gente vendo o que Deus fez na vida de Abraão. A gente vê Davi sendo fiel.
E Deus o recompensando à frente de cada batalha que ele iria. Nunca perdeu uma batalha. Nós vemos Esther, que arriscou a sua vida diante do rei para salvar o seu povo. E Deus sendo fiel e honrando a ela, fazendo com que o rei entendesse as razões dela. Mas principalmente nós vemos, isso vem muito à minha mente, a fidelidade de José, transcrita lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, quando ele, diante de uma situação bem difícil, quando a esposa do seu senhor, Potifar, a esposa dele tentou seduzi-lo. Com certeza não era uma mulher que não era atraente, deveria ser muito atraente. Era a mulher do capitão da guarda do Egito, um dos homens mais poderosos do Egito. Com certeza era uma mulher muito bonita. E ele decidiu ser fiel. E ele decidiu ser fiel. E Deus o honrou. Deus colocou sobre todas as pessoas, somente abaixo do faraó. Isso me faz pensar também no livro de Memórias mencionado, lá em Malaquias 3,16, que diz assim: depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro com memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor. Então Deus está escrevendo. Nesse momento Ele está escrevendo a fidelidade de cada um de nós. E isso não ficará sem recompensa. Os nossos filhos precisam saber isso. Que Deus sempre está de olho em nós. Sempre anotando, está sendo fiel, está sendo tentado lá. O professor dele está falando isso, os amigos dele estão falando, e ele permanece. Isso permanece fiel. Ele permanece fiel. Ele é justo e prestar atenção na fidelidade que nós prestamos a Ele. Quantas oportunidades nós temos de mostrar essa fidelidade ao Senhor. Como nós temos. Tem várias promessas de Deus na sua palavra, de que vale a pena não se corromper. Não pense, nós que por se decidir por Jesus, seus desejos pecaminosos, nossos desejos, vão desaparecer, não. Nós vamos sentir vontade de trair Jesus. Mas o que a gente precisa saber e passar para os nossos filhos é que vale a pena perseverar, que Deus é fiel, que Deus vai recompensar. Que Deus vai recompensar. Nós precisamos acreditar ou não em Cristo. Nós precisamos acreditar ou não que a palavra é verdadeira. A gente precisa ser fiel à palavra de Deus e passar todos esses conceitos para os nossos filhos. Talvez seja muito difícil, nos dias que estamos vivendo, manter os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas será impossível se nós não exercemos a nossa função de sacerdócio. Mas eu não conheço todos que estão aqui, eu não sei se todos já deram o primeiro passo, e o mais importante é de estar no caminho do Senhor. Só poderemos passar uma coisa para os nossos filhos se nós estivermos. No exemplo que eu dei no início, nossos filhos só vão pisar onde nós pisarmos. Então a gente precisa dar esse passo de coragem. Eu não sei se todos que estão aqui já tiveram essa oportunidade. Romanos 10:9 é bem claro. Nós precisamos declarar com a nossa boca que Ele é o Senhor. Se fizermos isso, estaremos salvos. Simples assim, pastor? Simples assim. É presente e merecido. É graça de Deus. Nós não merecíamos, Ele decidiu nos dar o presente. A única atitude que nós devemos ter é estender a mão e pegar o presente, aceitar o presente. Então eu vou fazer uma oração aqui. Se alguém aqui ainda não teve essa oportunidade, Deus te trouxe aqui esta noite para que eu e você entendamos que vale a pena ser fiel, mesmo diante de tudo que estamos vivendo.
mesmo diante de todas as lutas que nós e principalmente os nossos filhos vêm enfrentando. Se nós não assumirmos a condição, o comissionamento do Senhor Jesus de assumir o nosso sacerdócio, os nossos filhos não terão tantas esperanças. Por isso eu pedi que a igreja abaixe sua cabeça e vamos orar ao Senhor Jesus, pedindo que Ele faça parte das nossas vidas. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por essa oportunidade. Entendemos, ó Deus, nessa noite, a importância de ser fiel à Sua palavra. Entendemos a importância de, mesmo em situações difíceis, Pai, no meio de amigos, no meio de familiares não convertidos que irão tentar nos ridicularizar, mesmo nessas situações, nós precisamos nos manter fiel. Por isso, Deus, que o Senhor possa fazer parte da nossa vida. Eu quero entregar a minha vida nas suas mãos para que o Senhor a conduza. Eu não quero mais fazer as besteiras que eu venho fazendo, mas para isso eu preciso do seu Espírito. Escreva, ó Deus, o meu nome no livro da vida. No livro de memórias, tudo aquilo que irei fazer a partir de agora. Prometo ao Senhor que sempre buscarei a minha fidelidade. Muito obrigado pelo presente que eu sei que eu não merecia, da sua graça e a sua misericórdia ter nos alcançado. É essa oração que eu faço. No nome santo do Senhor Jesus. Amém e amém.